Olá pessoal, estamos aqui mais uma vez com o nosso Tempo de Bola, agradecendo a vocês pela atenção. E temos aqui hoje um convidado mais que especial, um cara que é muito admirado por todos, não só como profissional, mas como homem também, né? Antes de apresentar esse convidado para vocês, queria agradecer Freitas Personalizados, né? Nos presenteou com essas maravilhosas canecas aqui. Então você que quer confeccionar aí seu brinde pro Natal, final de ano, aniversário, confraternização de um modo geral, entra em contato com Morgana no contato 839-8739-5581. Passa seu orçamento para ela, que sem dúvida ela vai confeccionar da melhor forma a sua lembrança, tá ok? Como eu falei no início, temos um convidado mais que especial aqui hoje. Trata-se do Henrique Silva, é um atleta profissional de futebol, o qual eu tive o privilégio de trabalhar com ele durante 2 anos e meio, né? Henrique é natural de Pocinhos, filho do seu Sebastião Oliveira e da dona Josilene da Silva, tendo como esposa a senhorita Beatriz Ferreira Cardoso, né? E é o pai da Maria Isis, que está sendo gerada, logo em breve vai nos visitar aqui. Henrique tem uma carreira que iniciou na Queimadense, passando pelo União ABC do Mato Grosso do Sul, Serra Branca, Santa Cruz do Rio Grande do Norte, Sport de Patos, tendo acesso em ambos, tanto no Serra Branca quanto no Sport de Patos, Baraunas do Rio Grande do Norte. E Henrique nesse momento já está de pré-contrato assinado com o Oeirense do Piauí. Um detalhe é que o Henrique, pelo Serra Branca, ele foi campeão tendo acesso à primeira divisão estadual, né? Foi campeão sub-20 no ano de 2023 e também em 2023 ele foi campeão em Portugal, em Elvas, no torneio Intercontinental de Elvas, né, onde ele representou o Serra Branca e conseguiu esse título europeu. Então, meu irmão, seja muito bem-vindo, Henrique. Satisfação enorme ter você aqui. Você sabe que você é um cara que eu sempre lhe admirei como atleta e como homem, um exemplo de profissional e de homem. E de coração é uma grande satisfação tê-lo aqui. Bem, muito obrigado. Olá a todos que estão nos assistindo. E Jeová, é um prazer imenso estar aqui conversando com você no Tempo de Bola do Jeová Alves. E é uma satisfação estar aqui, estar falando sobre a minha vida profissional junto com você. E vamos lá. Vamos embora, tem muita coisa boa aí pela frente. Henrique, conta um pouquinho como foi que iniciou esse sonho de se tornar goleiro. Onde foi que iniciou esse sonho? Eu lhe pergunto porque, por exemplo, no caso eu já até contei numa entrevista que eu fui entrevistado aqui por Fernando Cassimiro, a situação do meu filho. Começou no terraço de casa, foi uma história bem interessante mesmo. No seu caso, como foi e onde iniciou esse sonho de ser goleiro? Iniciou assim esse sonho através do meu pai, né? O meu pai foi goleiro também, atuou nas categorias de base do 13. E meu pai sempre foi muito bem falado pelo pessoal da cidade, da região, né? De Pocinhos. E por esse motivo, isso me incentivou muito. E através dele também, ele sempre me apoiou, né? Sempre quis que eu fosse goleiro. E apesar de hoje eu ser goleiro, no início eu não era goleiro, né? Eu era atleta de linha, e jogava até de volante e jogava até no projeto da cidade, né? Joguei em várias escolinhas lá do saudoso Fábio Monteiro, que hoje não está mais entre nós. Joguei também na escolinha do Luciano e também na escolinha do Paulo. E todas essas aí em Pocinhos. E também num projeto que tinha lá do professor Marcos Feliciano. E através desse projeto foi aí onde começou a minha trajetória como goleiro, né? A gente iria treinar num dia específico e nesse dia
por incrível que pareça, não tinha goleiro. E aí começou a discussão e tal, quem é que vai pro gol, quem vai, quem não vai, e eu dizia, eu não vou não. Aí o professor Marcos Feliciano olhou pra gente lá na roda e disse, rapaz, só vai ter treino se tiver goleiro, se não tiver goleiro, vai ter treino hoje não. Aí um olhou pro outro e disse, eu não vou não. Aí eu olhava assim, rapaz, bicho, pra começar o treino eu vou ter que ir pro gol. Aí eu fui pro gol e começou o treino lá, os caras chutavam no gol, fazia defesa pra lá e pra cá, quase não tomava o gol, eu peguei gosto, eu falei, rapaz, achei minha posição, vou ficar aqui no gol mesmo. Aí a partir daí o meu pai começou a me acompanhar mesmo de verdade, começou a me treinar e através disso aí eu comecei a percorrer esse sonho, né, de ser goleiro profissional. Maravilha, cara, história bem interessante mesmo. Então, pelo que você falou, era uma pergunta que eu ia lhe fazer, mas você já respondeu. Que eu ia perguntar se você sempre quis ser goleiro. Por quê? Porque a gente sabe que na linguagem dos goleiros, o goleiro ele nasce goleiro, né? Tem goleiro que se torna goleiro, mas na maioria das vezes o goleiro ele já nasce goleiro, né? A gente tem alguns exemplos de, por exemplo, uma criança. Se você você for brincar com uma criança, um pai vai brincar com uma criança. Geralmente a criança vai querer chutar, vai querer fazer o gol. A criança não vai querer ser o goleiro. Mas tem casos que a criança, desde criança realmente ela já quer ser o goleiro. É o goleiro que a gente diz que nasce goleiro. Então, na sua primeira fala você já abordou uma outra situação que a gente ia conversar posteriormente. E cara, o que eu vejo aí de muito importante, que você nos falou, é esse apoio paterno, esse apoio da família, né, que nem sempre acontece. E pelo que você falou, seu pai sempre foi um pai muito presente, ajudando, até mesmo lhe treinando, executando os trabalhos com você. Isso é um privilégio muito grande. Você, naquela época, você já se imaginava, se via como uma criança privilegiada por ter tanto apoio do pai ao ponto de ele até lhe treinar? Sim, exatamente, porque, que nem você falou, né? Muitos jovens de hoje em dia não têm um incentivo, principalmente dos pais. E graças a Deus, eu sempre tive esse incentivo dos meus pais, e principalmente do meu pai, pelo fato dele ser goleiro também. Ele sempre me chamava para treinar, me levava para os campos de terra, fazia o treinamento lá. E isso aí me ajudou bastante, tanto como atleta, que fiquei mais forte, principalmente psicologicamente, porque querendo ou não, ele me trabalhava isso aí também. E a partir desse momento aí, eu comecei a ter um crescimento, né? A partir desse incentivo deles. É importante demais, muito importante esse apoio dos pais. O problema é que hoje em dia, às vezes, os pais eles confundem ajudar ou auxiliar um filho a realizar um sonho. Eles confundem de que forma? Querendo interferir demais até no treinamento do filho. E é muito comum a gente ver pais aí em ginásios, aí, até em campos mesmo, acompanhando o filho, e ele não consegue se comportar e fica gritando, se comportando de tal forma que talvez no entendimento dele, ou melhor, na falta de entendimento dele, ele acha que está contribuindo, mas pelo contrário, ele está mais atrapalhando do que contribuindo. Essa é a verdade. Henrique, a gente sabe que toda criança, ela se inspira em algum atleta, evidentemente. Eu fui atleta e eu me inspirei em alguém. Já falei em outros podcasts aqui, não vou nem ficar repetindo, para não ficar repetitivo. Mas qual foi o atleta que te inspirou? Aquele cara que quando você era criança, você olhava e falava, pô, esse cara é bom, um dia eu vou ser igual esse cara. Rapaz, um cara que eu sempre me inspirei mesmo de verdade foi o Rogério Ceni, né? Até pela sua trajetória como atleta, em que ele incentivou vários goleiros, né? Pela forma de jogar, pela forma de liderar. E desde pequeno eu sempre me via nesses aspectos de Rogério Ceni. Forma de liderar, forma de jogar, principalmente jogar com os pés. Eu sempre gostei, apesar até do momento, quando eu era mais novo, eu até treinava falta, né? E porque eu sempre tive esse sonho de querer ser igual ao Rogério Ceni.
Mas infelizmente hoje eu não bato falta, né? Mas sempre busco esses termos de liderança, a forma de jogar, e é o que é o mais importante hoje no futebol, né? Principalmente a liderança. Hoje o futebol pede muito jogo com os pés, e Rogério Ceni hoje todos falam que ele foi quem revolucionou o goleiro, né? De jogar com os pés, ser aquele goleiro líbero. E Rogério Ceni para mim sempre foi um cara que me inspirou. Você falou que antes de iniciar a sua trajetória como goleiro, você era volante. Isso. E por coincidência, Rogério também era volante, né? E pessoal, o Henrique, ele é um goleiro muito moderno, que tem muita qualidade nesse jogo com os pés. E vejam, vou abrir um parênteses aqui. Não é por acaso. Pronto, Rogério Ceni iniciou como criança, como atleta de linha, se tornou goleiro. Então, evidentemente, esse refino com os pés, ele se torna algo natural para quem já trabalhou na linha. E Henrique foi a mesma situação. Temos o Felipe Alves, que passou no Fortaleza, que teve no São Paulo, que recentemente teve ou está no Santa Cruz. É outro caso. Vou até abrir um parênteses aqui para falar para vocês o caso de Felipe Alves. Eu tive a oportunidade de conversar com um treinador de goleiros que trabalhou com ele na base. E eu perguntei assim pro treinador: professor, o Felipe, ele sempre teve essa qualidade com os pés? Ele falou que sim, que ele sempre teve. Mas por quê? Felipe, ele era de uma comunidade carente e ele jogava em um time de um projeto social. E nesse projeto social, por ele ser muito humilde, o único atleta do time que não pagava aquela taxa para poder jogar era o goleiro, pela escassez de goleiro. Então, como ele não tinha esse valor para pagar, ele se predispunha a ir ser goleiro, a ir pro gol. Só que ele era um atleta de linha. Então, por isso ele se tornou o atleta que se tornou tão eficiente no jogo com os pés. Eu estou abrindo aqui só esse parênteses para exemplificar tanto o caso do Felipe quanto do Henrique, que é a mesma semelhança, né, que ele é um atleta muito refinado com os pés. E evidentemente, tomadas as devidas proporções, o próprio Rogério Ceni, que se tornou uma referência para goleiros no jogo com os pés, né? Henrique, você é de Pocinhos e todo atleta no início do sonho, ele passa por dificuldades, sem dúvida nenhuma. Seja qual for, algum tipo de dificuldade ele vai ter. E aqui eu não estou falando de questão financeira, não é isso. É dificuldade mesmo do dia a dia, e enfim. E você é um menino vindo do interior, de Pocinhos, e como você já me falou, você muitas vezes se deslocava de Pocinhos até Queimadas, aqui para Campina Grande mesmo, né? Isso aí já é uma dificuldade muito grande. Tem que se ter um foco muito grande para se manter essa sessão de treinamento e continuar alimentando esse sonho. Diante desse cenário que foi mencionado, o que você acha que foi a sua maior dificuldade ali no início? Foi essa questão de deslocamento mesmo, ou na sua opinião teve alguma outra dificuldade maior? Jová, nesse início, principalmente na base da Queimadense, eu passei por algumas dificuldades, principalmente de se locomover, né, de Pocinhos a Queimadas. E eu e meu pai sempre me acompanhavam, e a gente só tinha certeza da ida. E na volta a gente não tinha certeza de conseguir ônibus a tempo para voltar para casa. Por conta do horário. Por conta do horário. A gente chegava lá, treinava, e na volta, na maioria das vezes, era sempre corrido. E teve um dia que me marcou bastante, que a gente saiu para treinar, chegou lá, começou o treino, a gente treinando. Aí meu pai já do lado de fora, assim, meio agoniado, já era quase 6 horas, já escuro já. Aí terminou o treino, meu pai chegou e disse: aí, vai dar tempo não. A gente perdeu tudo agora a gente vai pra casa agora, vai sofrer. Aí começou, a gente foi pra Queimadas, pro centro de Queimadas, pegamos carona até Campina Grande.
Aí de Campina Grande foi outro perrengue pra gente conseguir alguma carona pra chegar pelo menos até São José da Mata. E depois de muito tempo a gente conseguiu entrar em um ônibus da Rede Farma. A gente chegou até São José da Mata nesse ônibus. E quando a gente chegou em São José da Mata, já estourando umas 10 horas, 11 horas da noite, não tinha mais transporte. Aí a gente ficava na beira da pista, acenando com a mão, pedindo para os carros parar, pra gente pedir pelo menos uma carona até a entrada do 21 lá, que é a entrada de Pocinhos, que vai diretamente para Pocinhos. E os carros passavam e nada, e a gente agoniado já, sem saber o que fazer. Aí parou um caminhoneiro. O caminhoneiro parou, por coincidência ele ia para Pocinhos. Só que eles, por ser de fora, ele ficou meio inseguro, né? Não conhecia e tal. Meu pai pediu carona a ele. Aí ele disse: rapaz, eu posso dar, mas a gente percebeu que ele não queria dar, né? Pela insegurança. Ele disse: eu só vou ali jantar ali e volto. Aí ele foi jantar, né? E a gente esperando, e esse cara demorando, demorou. Eu falei: rapaz, esse cara tá só fazendo isso aí pra ver se a gente vai embora e desiste da carona, né? Aí esse cara viu que a gente não iria embora mais, a gente ficou até o final. Aí ele deu essa carona. E graças a Deus a gente chegou em casa bem, mas sempre era essa peleja, principalmente de transporte. Mas isso nunca me afetou, nunca abalou o meu sonho. Meus pais sempre conversavam comigo e eu colocava na minha mente, né, que se eu queria se tornar um jogador profissional, eu teria que passar por cima dessas dificuldades, né? Que muitos atletas hoje, infelizmente, passam por dificuldades, e pior ainda, né? Principalmente financeira e até por fome mesmo. E muitos hoje em dia conseguem vencer isso aí, né? Então eu levei isso aí como uma barreira, né? Pra suprir e vencer isso aí. Tranquilo. Você, diante do que você falou, muita dificuldade, locomoção, aí vem o lado financeiro também, que queira que não, acaba pesando, porque você se deslocar do interior todos os dias acaba gerando um custo. Exatamente. Diante de todas essas dificuldades que você enfrentou, que não foram poucas, você falou algumas, mas evidentemente que tem muito mais coisa. Chegou algum momento, Henrique, que você pensou assim: rapaz, eu não tenho mais força não, eu vou parar? Você chegou a cogitar isso em algum momento? Rapaz, até chegou o momento, principalmente quando eu fui pro Mato Grosso do Sul, que foi um momento ali onde eu não recebia ajuda de custo, né? Não recebia salário, e eu passava por muita dificuldade, né? Principalmente de comida. Não tinha, na maioria das vezes não tinha alimentação adequada, às vezes não tinha janta para comer, passava a semana se alimentando apenas de almoço que a gente recebia da escola. E eu passei nesse perrengue aí 1 ano praticamente, e chegou um momento onde eu fiquei muito abalado psicologicamente, né? E chegou até bater esse pensamento de querer parar, né? Eu pensava: isso aí não é pra mim. Mas, como eu falei, sempre tive o apoio dos meus pais, da minha esposa hoje, sempre me apoiou e disse: não, continua que Deus vai abrir uma porta e tudo vai melhorar. E isso foi muito importante para mim, né? Ter essas pessoas ao meu lado para, nessas horas, me dar uma resposta, né? Porque na maioria das vezes, quando as pessoas passam por isso, não tem ninguém para chegar até elas e dar um conselho, falar: continua. E por isso que muitas vezes as pessoas desistem, param no meio do caminho, né? E graças a Deus eu não parei, eu consegui vencer, passar por cima dessas dificuldades, e graças a Deus estamos aí. Graças a Deus. Realmente foram períodos de muita dificuldade, chegando a um extremo realmente, quando você fala de não ter uma alimentação adequada. E a gente sabe como é que funciona isso no futebol. É uma realidade que pouca gente conhece, mas infelizmente
em algumas situações, alguns clubes, ela acontece, né? Faz parte de um processo de crescimento, de fortalecimento. Não deveria acontecer, não estou dizendo aqui que é correto, não, mas que infelizmente é uma realidade em alguns clubes. Henrique, passado a tormenta, passado o deserto, né, todas essas dificuldades que você mencionou, né, qual foi o momento em que as coisas começaram a caminhar de forma que você falou, opa, estou no caminho certo, a coisa vai dar certo? Qual foi o momento que você chegou a ter essa percepção? A coisa agora vai dar certo. Jeová, eu sempre fui um cara muito dedicado, né? Eu sempre fui um cara muito trabalhador, que sempre procuro me cuidar. E eu sabia que algum dia eu teria algum retorno. E muitas das vezes eu, na minha cidade, no campo de terra, no terrão, treinando todos os dias, e muitas pessoas ali que viam, olhavam pra mim e diziam, rapaz, esse menino aí é um doido, treinando no sol quente desse, treinando todos os dias. Eu ouvi muito isso. E quando eu voltei do Mato Grosso do Sul, por passar por essas dificuldades, eu continuei treinando muito, e foi a partir do momento onde Renan, preparador físico, sou muito grato a ele hoje, ele me viu treinando X1, ele gostou muito de mim e me indicou para o Marcelinho Paraíba, né? Que Marcelinho Paraíba iria... Isso foi em que ano? 2022. Já foi em 2022. Ele me viu treinando, me indicou para o Marcelinho Paraíba, onde Marcelinho Paraíba me viu também, gostou, e apresentou o projeto do Serra Branca, que a Pixbet queria implementar no futebol paraibano, me convidou, perguntou se eu gostaria de fazer parte do projeto, e eu disse que sim, com certeza. E foi a partir desse momento em que eu olhei para os meus pais, para minha esposa hoje, e falei que as coisas iriam começar a fluir. E foi a partir desse momento aí que as coisas começaram a andar de fato. Ah, que bom, cara. E aí, pegando um pouquinho o gancho, mais ou menos dessa mesma pergunta, né? Porque aí foi onde, como você falou, foi o momento em que você deu aquele start e opa, tô no caminho certo, as coisas vão dar certo. E adquiriu mais confiança na realização do seu sonho. Mas qual foi o momento, de fato, o momento que você estava num contexto assim que você parou e imaginou assim, o sonho se tornou realidade? Porque hoje você é um atleta profissional, certo? Hoje você é um atleta profissional. Mas qual foi o momento que você parou assim e se sentiu como tal? Eu realizei meu sonho de me tornar atleta profissional. Porque existe uma diferença entre... Hoje se visa muito o lado financeiro, né? Mas antes de se conseguir a vitória financeira, existe o sonho da realização de se tornar atleta profissional, né? Então, como você falou, né? O Renan te viu, te observou, passou para Marcelo, né? E inclusive Marcelo, quando foi ele, na verdade, quem me ligou para me contratar para o Serra Branca em dezembro de 2022, eu havia chegado de Santa Catarina, ele me ligou e ele quem acertou a minha contratação, foi Marcelinho, né? E naquela ocasião que eu acertei com ele, eu perguntei para ele já de imediato sobre os goleiros, quais eram os goleiros que tinham contratado, e ele naquela ocasião ele já me falava muito bem de você. Inclusive falou com essas palavras: Jeová, tem um garoto aqui jovem, acho que você estava com 19 anos, acho que era 18 para 19. Ele é jovem, mas é um menino que eu confio muito, ele tem minha confiança, é um menino trabalhador, tem muita qualidade, e no momento que nós tivemos uma oportunidade de colocá-lo para jogar, nós vamos colocar, porque ele tem muito potencial e ele tem muita qualidade, certo, Henrique? Só abrir esse parênteses para que eu lembrei dessa situação. Mas voltando à pergunta, né? Qual foi o momento que você de fato se tornou atleta profissional e que você parou assim e imaginou, realmente o sonho se realizou? Rapaz, Jeová,
Eu lembrei agora, você deu essa refrisada aí, e eu lembrei de um momento em que isso aí aconteceu em 2019. Eu não tinha assinado contrato profissional especificamente, né? Mas em 2019 eu comecei a trabalhar num profissional. A partir de 19 eu não mais trabalhei com base. E eu estava em casa nesse dia. Estava em casa trabalhando, cortando cabelo. Aí o presidente da Queimadense me liga no dia do jogo. Na estreia do... Tava fazendo o que em casa quando o homem ligou? Cortando cabelo. Aí, pessoal, o homem tava em casa cortando cabelo. Vamos chegar nessa parte aí. Tava cortando cabelo, recebeu o convite do presidente da Queimadense. Vamos chegar nessa parte aí, vai, continue. Aí eu estava em casa cortando cabelo, né? Aí a Queimadense iria estrear nesse sábado, era até no sábado. Aí o presidente liga pra mim e fala: Henrique, você vai ter que vir pra Queimadas urgentemente agora, porque infelizmente o goleiro que estava aqui no profissional não caiu no bid. E aí a gente tá sem goleiro reserva. Dá um jeito aí e vem-se embora. Aí eu peguei o celular assim, fiquei até sem acreditar, né? Corri assim pra minha mãe e disse: pai, mãe, o presidente ligou aqui pra mim pro jogo do profissional. Feliz da vida já, né? Arrumei as coisas, fui embora rápido. Cheguei no vestiário, uma nostalgia totalmente diferente, né? De base. E foi nesse momento aí onde eu comecei a me enxergar que eu estava no caminho certo de ser um atleta profissional, né? Que foi aonde mudou a minha mente, mudou a minha visão de enxergar o futebol. Sim. Henrique, como você mencionou aí, Renan, que é um cara que eu tenho muito respeito, transmito meu abraço, meu respeito a você, Renan. Você sabe disso. Que eu tenho muito respeito, muita admiração por você, como profissional e como pessoa. Então, como você mencionou, Henrique Renan te observou, né, passou para Marcelo. Sem dúvida, você já mencionou aí que tem uma gratidão muito grande por Renan. E eu queria perguntar para você o seguinte: Henrique chegou num ponto que já se sentia atleta profissional, de fato. Eu estava ali num contexto de profissionais, realmente numa situação de jogo, como você mencionou. Então, nesse momento aí, eu acredito que você lembrou de muitas coisas, de muitos processos, dificuldades, pessoas que o ajudaram, evidentemente. Eu queria que você falasse uma pessoa. Ou mais de uma. Não, fique livre. Pode ser uma, pode ser... Uma você já falou que é Renan. Então, quais são as pessoas que você tem uma gratidão eterna? Pessoas que, de fato, te ajudaram para que você pudesse realizar esse sonho. Jeová, eu seria muito injusto se eu fosse falar apenas uma pessoa, né? Graças a Deus eu tive várias pessoas que me ajudaram. E tem aquelas pessoas que marcaram de fato, né, essa trajetória. Primeiramente, Daniel Congo, né, que é treinador de goleiro. Na época que eu estava iniciando na base do 13, ele sempre falou com meu pai. Meu pai chegava assim na grade do PV, aí ele chegava: olha, aqui tem quase 20 goleiros treinando comigo aqui, mas o teu filho... eu enxergo nele que ele vai ser um goleiro profissional. Isso eu com 13 anos de idade, 12, 13 anos de idade. E ele sempre falou isso pro meu pai. Disse: ó, o seu filho vai ser atleta de futebol profissional, vai ser um goleiro profissional. Trabalha ele. E tem outras pessoas também que eu tenho uma enorme gratidão, né? Tenho você que me ajudou bastante no profissional, principalmente no profissional no início do Serra Branca. Fala a verdade, não ia fazer média não. Não é média. Que no início era um dos meus primeiros clubes profissional e eu sempre precisei de ajuda e você me ajudou bastante. E também de Raniel Ribeiro, que foi um dos caras também que me ajudou bastante. Me deu uma moral aonde eu precisava. Ele chegou para mim, deu uma moral muito boa.
E se eu esqueci de algumas pessoas, me desculpe, mas eu tenho gratidão a todas as pessoas que me ajudaram. Fabrício também, o preparador físico, também me ajudou bastante. E é isso, graças a Deus eu tenho várias pessoas que me ajudaram nesse momento do futebol. Raniel Ribeiro, de fato, é um dos treinadores que eu trabalhei que eu tenho muita admiração e muito respeito. Treinador de altíssimo nível, cara de um caráter exemplar, um cara que não julga as pessoas pela aparência, um cara que dá oportunidade a todos os atletas, você sabe disso. Todo atleta que está inserido num grupo de trabalho com Raniel Ribeiro, todos os atletas ele dá oportunidade. Você teve a oportunidade de conviver e de desfrutar disso, né? Inclusive você recorda aquele amistoso nosso na pré-temporada do ano passado contra o América lá em Natal, que o jogo tava 1-1, e aí quando terminou o primeiro tempo, eu cheguei para ele e falei: Raniel, eu vou voltar pro segundo tempo com o Henrique. Ele falou: meu irmão, fique à vontade, faça o que você achar melhor. E aí você entrou naquele jogo ali, um jogo de alto nível contra o América, com jogadores consagrados ali. E você já, nas primeiras ações, já passou confiança, ao ponto de Raniel me olhar assim no banco, como quem queria dizer: rapaz, o moleque tem personalidade, né? E você fez uma grande partida, o jogo terminou em 1-1, você foi muito determinante na manutenção daquele placar ali. E assim que terminou o jogo, Raniel me chamou e falou: rapaz, esse menino tem muita personalidade, cara. Falei: Raniel, sem dúvida nenhuma tem. É por isso que ele está aqui conosco. E aí se passou o Campeonato Paraibano e foi concluído. E já quando concluiu o Paraibano, a gente conversou e Raniel falou: Jeová, se eu renovar o meu contrato para o próximo ano, a gente só vai contratar um goleiro. A gente vai contratar um goleiro experiente para jogar, que é o normal. E Henrique vai ser a segunda opção. Sendo que ele vai ter que brigar para jogar. Porque ele é um menino jovem, mas demonstrou muita maturidade nesse jogo. Não é fácil a maturidade que ele demonstrou. E eu renovando, ele vai ser o segundo e vai brigar para jogar. Eu quero que você provoque ele, no bom sentido, evidentemente, para que ele possa brigar pelo espaço dele. E quando tiver oportunidade, a gente vai oportunizar, sem dúvida nenhuma, né? E aí, infelizmente, ele acabou não renovando, né? Mas era um processo que já estava definido por mim e por ele, né? Que você ia ter essa oportunidade. Mas enfim, é um cara que eu tenho muito respeito como profissional e como homem, sem dúvida nenhuma. É um cara que eu sempre vou carregar comigo, um cara que sempre ajuda todos, é um cara que se preocupa. E eu vou fazer questão de abrir um parênteses aqui, porque ele merece. É um cara que, como gestor, eu nunca vi igual. Gestão de grupo eu nunca vi igual. Raniel é um cara fantástico. Eu deixo aqui o meu abraço, Raniel, para você. Porque você é um grande profissional, um grande homem e merece, cara. Merece. Então, Henrique, me fala um pouquinho como era o teu convívio lá na tua cidade, né? Durante esse período que você iniciou aí sua trajetória, seu sonho, né? Você desenvolveu outras atividades já. A partir de que momento? Onde é que eu tô querendo chegar? Você já tá rindo aí porque você já sabe, né? Pessoal, é porque Henrique, ele é cabeleireiro. Desde bem jovem, ele desenvolve a função de cabeleireiro e muito bem, por sinal. Inclusive, ele trabalhou comigo por 2 anos e meio e nas horas vagas, ele quem cortava os cabelos dos atletas, né? Então, fala um pouquinho como que iniciou essa aptidão também com a tesoura, né? E como foi que iniciou esse processo aí? Fala um pouquinho pra gente aí. Jeová, na verdade eu sou barbeiro. Ah, é? Sou barbeiro. Eu comecei, meu pai me ensinou também, né, a cortar cabelo. Meu pai corta
E meu pai me ensinou a cortar cabelo quando eu tinha uns 12 a 13 anos de idade também. Mas no início eu não gostava, não queria de jeito nenhum. Mas meu pai sempre puxava minha orelha e dizia, não, você tem que ter um plano B e tal. Porque se não der certo no futebol, você já tem esse lado já para se movimentar e ter um sustento financeiro. E de fato eu aprendi, né, a cortar cabelo, mas dia de sábado, que era geralmente os dias em que a gente cortava, eu dava sempre um migué, né? Eu pegava, saía assim escondido e ia pro campo jogar bola, né? Ia pro campo jogar bola e minha mãe e meu pai me procurando e eu no campo jogando bola, né? Chegava cliente lá em casa atrás de mim, a minha mãe, rapaz, ele tá no campo jogando bola, vai chamar ele? Aí o cliente chegava lá no campo, eu brincando de bola com meus amigos, ele dizia, ei, tô precisando cortar o cabelo. Aí eu disse, vai lá pra casa me esperar, já eu chego. Aí o cliente ia, né? Aí eu ficava lá, passava todinha jogando bola e não ia não cortar cabelo não chegava não em casa não, e meu pai bravo comigo. Aí depois de um tempo foi que eu comecei a pegar gosto, né? Que foi a partir do momento em que eu enxerguei que era necessário eu dar valor a essa profissão. E comecei a estudar, me aprofundar mais nessa área. E graças a Deus hoje a gente tem uma barbearia. Tenho muitos clientes que gostam de cortar comigo. Muitos ficam tristes, né? Ficam até com raiva de mim porque eu saio para viajar e deixo eles na mão, não tô na barbearia. E quando eu chego de viagem de férias, eles sempre me procuram para cortar cabelo. E às vezes eu brinco, né, com alguns que eu tenho muita proximidade, que rapaz, nem na minha folga vocês não me deixam em paz, véio. Tô aqui querendo curtir com minha família, vocês estão atrás de mim para cortar cabelo. Rapaz, aí injetando dinheiro. Mas isso aí é muito bom e graças a Deus tem me dado esses dons, né? E espero me aprofundar cada vez mais nos dois, né? É isso aí. Então, durante a tua trajetória, é evidente que você é um cara jovem ainda, tá com 22? Isso, 22 anos, 22 anos, 23. Um cara jovem, mas já tem acesso, já tem título, tem conquista na Europa, inclusive. Queria que você falasse, na sua opinião, sempre tem, todo atleta tem, mesmo sendo tão novo. Fala pra gente um jogo inesquecível pra você, que você jogou. Um jogo inesquecível que eu joguei foi... Primeiramente, tem 2 jogos, né? Mas primeiramente aquele jogo do Confiança, do mata-mata. Eu sabia. Eu imaginei. Em que no primeiro jogo eu fui uma das peças fundamentais nos 2 gols que a gente tomou, né? No primeiro gol foi um gol de falta em que a bola desviou, né? E me tirou de tempo, mas que eu poderia ter evitado, ter colocado poucas pessoas na barreira. E no segundo gol, né, onde o cara entrou na diagonal, chutou, a bola desviou no pé do meu zagueiro, eu fui fazer a entrada, soltei no pé do atacante e ele fez o gol, né? E foi um momento muito difícil ali, porque era um jogo de mata-mata. E quarta de final, né? Quarta de finais, e a gente tinha um objetivo pela frente que era quarta ou semi? Era quarta de finais. Era quarta mesmo? Que a gente tinha um objetivo, né, de conquistar essa primeira vaga do clube, a Copa São Paulo e Copa do Brasil. Sim. E a gente tinha essa pressão. E como eu era um atleta que já estava no clube há mais tempo, era o pioneiro, né, de estar ali naquele clube, eu tinha uma pressão em cima de mim. E nesse jogo, no primeiro jogo, a partir do final do jogo, eu comecei a ter vários pensamentos, né? Rapaz, será que a gente vai conseguir e tal? E se não conseguir, vai por conta do primeiro jogo, por conta da minha falha e tal. E foi aí no... O jogo foi 2-1, foi 2-1. Quando foi no dia seguinte, você me ligou, não sei se você me lembra. Você me ligou, disse que era pra mim continuar firme, cabeça boa, que isso acontece. E no jogo da volta, a gente conseguiu 1-0, né?
1x0 ou a gente ganhou 2x1 de novo? Foi 2x1, fizemos 2x0. Foi, a gente fez 2x0, tomamos um gol no final. Tomamos um gol no último lance do jogo, aos 50 e tantos lá. O cara fez o gol, acabou o jogo, foi pros pênaltis. E tava muito bonito, né, o estádio, tava bastante pessoas e foi para os pênaltis, né? E aí foi um momento onde eu falei, agora é comigo. Você lembra que eu falei pra você ali antes das cobranças? Claro que a gente tinha conversado sobre muitas coisas em relação a pênaltis, mas eu não sei se você recorda que eu falei pra você. Sua obrigação é pegar um, não foi? Exatamente. Porque tem gente que acha que é fácil. O goleiro vai pegar 3. E... Não é assim. Eu falei pra você, sua obrigação é pegar um. Você me promete pegar um. Você olhou nos meus olhos e falou, pô, sou um, eu pego. Foi. Pode falar pro pessoal pra converter que um eu pego. Exatamente. E na semana, né, desse segundo jogo, a gente treinou muito bem, né, pênalti, né, cobrança de pênalti, onde a gente teve um aproveitamento muito bom, muito alto, né. Onde eu e o Caio, que quero até mandar um abraço pro Caio aqui, um parceiro de vida, né? Um amigo de vida que eu vou levar. E a gente treinou muito bem. E foi a partir do momento em que, se fosse para os pênaltis, ali, esse jogo, eu estava com uma confiança elevada, né? E quando foi para os pênaltis, os caras do Confiança estavam batendo muito bem, né? Eu acertava o canto, mas as cobranças estavam muito perfeitas, né? E no pênalti que eu peguei, eu tava tão concentrado que quando eu peguei, era o último pênalti deles. Se eu pegasse, acabava. Que quando eu peguei, eu pensei que ia continuar as cobranças ali. Eu dei as costas assim pro gol, saí andando normal, pensando que ainda ia ter outra cobrança. Quando eu menos espero, sinto um peso nas minhas costas. Foi um rapaz bem maneirinho que pulou em cima de você, Felipe. Felipe, lá de Serra Branca. Pulou nas minhas costas assim, um peso quase caindo. Eu falei, gente, o que foi que aconteceu? Quando eu olho pro lado, a multidão correndo, o estádio gritando, eu falei, rapaz, a gente ganhou. Aí, esse momento aí foi um momento muito marcante. E o outro momento muito marcante também foi o jogo da final, né? Onde, no primeiro jogo, a gente perdeu o jogo de 4-1. Lá em João Pessoa. Lá em João Pessoa contra o CSP. E graças a Deus nesse jogo, fui muito bem no jogo, né? Tive várias participações onde a gente poderia ter levado mais gols e... Poderia ter sido bem pior. E graças a Deus a gente pôde evitar isso aí. E muitas das pessoas, principalmente do clube, a partir desse jogo, estavam todos desacreditados, né? Mas eu era das poucas pessoas que falavam para todos ali no alojamento que a gente iria virar o jogo. Sempre buscava levantar o pessoal, a autoestima do pessoal, e eu sempre acreditei, né? Até pro Banga, o Giovanni, ele ficava lá cabisbaixo. Aí eu cheguei pra ele, eu lembro até hoje, eu disse, rapaz, mano, fica tranquilo que a gente vai virar esse jogo da volta aí. Aí o Banga olhou pra mim assim e disse, tu tá ficando doido? Como é que a gente faz 5 gols no jogo, ainda mais no final? Eu disse, fica tranquilo, mano, vai dar certo. E aí foi no segundo jogo, onde todos nunca iriam imaginar, né? E aconteceu, né? A gente ganhou o jogo de 5-0 e a gente foi campeão e a gente conseguiu o objetivo que o clube almejava, né? E isso aí ficou muito marcante na minha trajetória. Cara, sem dúvida nenhuma. Henrique, muito bom, cara. Muito bom ter estado com você aqui. Agradecer a você mais uma vez pela sua presença, né? Espero que você possa retornar em outras oportunidades. Aproveitar a oportunidade e desejar sucesso a você, né? Eu lhe conheço muito bem, sei da sua índole, do seu caráter. Você é um exemplo de profissional e de ser humano, um cara que eu tenho muito respeito, e que Deus possa iluminar seus caminhos. Você tem uma carreira muito brilhante, que eu não tenho dúvida que você vai ter, pelo nível de profissional que você é, pelo cara dedicado que você é e também pela qualidade que você tem, né? Eu desejo muito sucesso para você. Você merece tudo de melhor dessa terra, né? Porque você é um cara que trabalha muito e tem muita qualidade para realizar esse sonho, tá bom? Desejo que Deus abençoe. Muito obrigado pela sua participação conosco. E como eu falei, espero que volte outras vezes
As portas estão abertas aqui, tá? Então, olha nessa câmera aqui, faça suas considerações finais e aproveita e passa a tua rede social para quem nos acompanha. Foi um prazer muito imenso, Jeová, estar aqui presente e batendo um papo. Eu que agradeço de coração pelo convite de estar aqui falando sobre a minha trajetória, dos momentos em que a gente esteve junto, e passando também para te desejar muito sucesso, independente da sua profissão. Você sabe que eu prefiro ver você como treinador de goleiro. Eu até mandei mensagem para você, né? Disse, você não pode ficar de fora. Não pode sair da preparação, não. Eu falei, pode sair da preparação, o futebol precisa. E independente, eu te desejo muito sucesso. Que Deus possa abençoar a sua vida, a sua família, os seus filhos. E muito obrigado mesmo por tudo, porque você foi um dos caras que me ajudou bastante nessa trajetória. E é isso aí. Queria mandar um abraço para minha família, especial também para minha esposa, que está grávida, está esperando aí o nascimento de nossa filha, Maria Isis, que, se Deus quiser, ou no Natal ou na virada do ano, está prestes para vir. E é isso. Muito obrigado mesmo. Sua rede social? Foi um prazer. E a minha rede social é J. Henrique Silva 01. Instagram. Bom, pessoal, por hoje é isso. Muita gratidão a Deus primeiramente, a vocês que nos acompanharam. Muito obrigado mais uma vez, Henrique. Não poderia deixar de agradecer Freitas Personalizados, que confeccionou e nos presenteou com essas canecas. E relembrar mais uma vez, sua confraternização quer confeccionar aquela lembrancinha especial, bem elaborada, liga para Morgana Freitas Personalizados no 839-8739-5581. Passa teu orçamento que ela vai confeccionar um produto de muita qualidade. Bom, pessoal, ficamos por aqui. Mais um Tempo de Bola com o Jeová Alves. Gratidão a vocês que nos acompanharam. Um forte abraço e que Deus os abençoe.